Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é José Erasmo Silva. Eu ministrarei a disciplina Geometria Analítica e Álgebra Linear para os cursos de engenharia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa disciplina. Nessa primeira aula, nós vamos iniciar um tema fundamental para todo o restante do curso, que são os vetores no plano e no espaço, tá? Eu quero que vocês entendam que essa aula é uma porta de entrada, tá? Hoje nós, obviamente, não vamos esgotar o assunto, mas vamos construir uma base necessária para tudo que virá depois. Nós vamos conversar sobre o que é um vetor, eh, por que que ele é importante, né? Como que ele pode ser representado, como realizar algumas operações básicas nesses vetores. A ideia é sair desta aula com uma visão clara de que vetores são uma linguagem muito útil para quê? Para descrever deslocamentos, forças, velocidades e várias outras situações ligadas à engenharia e à matemática aplicada. Nesta aula, eu quero que vocês tenham clareza sobre o percurso que vamos fazer juntos. Primeiro, nós vamos situar a disciplina dentro do semestre para entender onde esse conteúdo se encaixa. Em seguida, nós vamos discutir por que vetores aparecem com tanta frequência em problemas reais. Depois, vamos diferenciar grandezas escalares, vetoriais, por que que essa distinção é indispensável. Tá? Na sequência, veremos como representar vetores no plano e no espaço, como identificar quando dois vetores são iguais e como efetuar operações básicas como soma, subtração, multiplicação, tudo isso por escalar. Ao final, vamos, eh, vamos fazer alguns exemplos resolvidos, uma prática orientada, uma atividade diagnóstica. O objetivo não é apenas assistir à explicação, mas também participar, testar ideias, perceber onde estão as dúvidas iniciais. Antes de aprofundar o conteúdo de hoje, vale a pena olhar rapidamente para o nosso mapa do semestre. A nossa disciplina ela foi organizada em blocos e a aula de hoje ela abre uma unidade de geometria analítica. Né? Ela abre uma unidade, não, ela abre a unidade de geometria analítica. Nós começamos com vetores, porque eles dão suporte para vários conteúdos que vêm em seguida, como produto escalar, produto vetorial, reta e plano. Depois dessa primeira unidade, nós teremos a avaliação. Então, avançaremos para a parte mais fortemente ligada à álgebra linear, com matrizes, sistemas lineares, espaços vetoriais e transformações lineares. Percebam que nada aqui está solto. O que fazemos hoje será retomado várias vezes à frente. Por isso, essa aula não é apenas introdutória, ela é realmente estruturante para a disciplina. Agora eu quero responder a uma pergunta muito importante. Por que estudar vetores? A resposta é simples. Em muitas situações da engenharia, um número sozinho ele não descreve completamente um fenômeno. Como assim um número não descreve um fenômeno? Se eu falo em força, por exemplo, não basta informar apenas a intensidade, que é o número. Eu também preciso saber em que direção essa força atua, em que sentido ela aponta. O mesmo acontece com deslocamento e velocidade. Dizer que algo se moveu 5 metros ou que um corpo está a 20 quilômetros por hora ainda não é suficiente. Por quê? Porque falta a orientação desse movimento. Então, a grande ideia desse slide é a seguinte: uma grandeza vetorial não é descrita apenas por um número, por um valor numérico. Ela exige, ao mesmo tempo, módulo, direção, sentido. Essa é a espinha dorsal da nossa definição de vetor.
Vamos pensar uma situação concreta. Imagine um ponto material sendo puxado por dois cabos. Tá? Temos aqui um ponto material que está sendo puxado por dois cabos, o cabo F1 e o cabo F2 aqui. Tá? Um deles puxa numa direção inclinada, para nordeste, por exemplo, e outro puxa horizontalmente para a direita. Se eu disser apenas que a força aplicada em um dos cabos é 10 newtons, ainda não descrevi completamente a situação. 10 newtons informam a intensidade, mas ainda falta saber para onde essa força atua. O mesmo raciocínio vale quando eu digo que houve um deslocamento de 4 metros. 4 metros é apenas parte da informação. Eu ainda preciso dizer em que direção, em que sentido ocorreu esse deslocamento. Por isso é que vetores são necessários. Eles surgem justamente quando o fenômeno exige mais do que um número. Tá? Sempre que a intensidade e a orientação importam, a linguagem vetorial se torna a ferramenta adequada. Nesse ponto, nós precisamos separar dois tipos de grandeza. A primeira é a grandeza escalar. Uma grandeza escalar ela fica completamente determinada por um número, normalmente acompanhada de uma unidade. Exemplos clássicos são massa, temperatura, tempo, energia. Tá? Isso são grandezas escalares. A segunda é a grandeza vetorial. Nesse caso, o número sozinho não resolve. Então, força, velocidade, aceleração e deslocamento pedem módulo, direção, pedem sentido. Tá? Isso quer dizer que, além do quanto, nós precisamos saber também como essa grandeza está orientada. E quando eu digo, eh, por exemplo, 20 quilômetros por hora, eu ainda não descrevo completamente o movimento. Por quê? Porque eu não informei para onde o corpo se move. Esse exemplo ele ajuda bastante a perceber a diferença entre escalar e vetorial. Sempre que faltar a orientação, ainda não temos uma descrição completa de uma grandeza vetorial. Perceberam? Agora, nós podemos definir melhor o que é um vetor. Geometricamente, um vetor ele pode ser representado por um segmento orientado, isto é, um segmento com uma seta indicando para que lado ele aponta. Essa representação, nós observamos três elementos fundamentais. O primeiro é o módulo, que está associado ao comprimento do segmento. O segundo é a direção, que indica a linha de ação do vetor. Tá? Na realidade, o segundo é, é a direção, ela indica a inclinação ou a linha de ação do vetor. Né? Então, o vetor ele pode ser mostrado em termos de inclinação ou em termos de direção. Tá? O terceiro é o sentido que informa para qual lado a seta aponta ao longo dessa direção. Tá? É importante perceber que a seta é apenas uma forma de representar o vetor. O vetor em si é a entidade matemática associada à representação. Ao longo da disciplina, nós vamos usar tanto a visão geométrica quanto a visão algébrica para trabalhar com essa ideia. Aqui eu quero chamar a atenção para uma confusão muito comum. Direção não é a mesma coisa que sentido. Opa, peraí, direção e sentido não é a mesma coisa? É, dois vetores, eles podem estar na mesma direção e ainda assim apontar para lados opostos. Como assim está na mesma direção e aponta para lados opostos? Quando falamos em direção, nós estamos pensando no alinhamento da reta suporte do vetor ou na inclinação que ele possui. Já o sentido responde para qual lado o vetor está apontando nessa direção. Tá? Então, quando falamos em direção, nós estamos falando da inclinação desse vetor, tá? Pensando no alinhamento.
na reta suporte do vetor ou na inclinação dele, né? O vetor pode estar assim, pode estar assim, pode estar assim, tá? Ou pode estar de qualquer outra forma, tá? Já a seta sim, ela aponta para onde esse vetor vai, né? O sentido responde à pergunta para qual lado o vetor está apontando nessa direção, tá? Por isso, é perfeitamente possível ter dois vetores com a mesma direção, mas com sentidos contrários. Olha aqui esses vetores, eles têm a mesma direção, ou seja, eles estão paralelos aqui, retas, né? São retas que estão com a mesma inclinação. Só que esse está apontando para a direita e esse está apontando para a esquerda. Já esses dois aqui estão na mesma direção e no mesmo sentido. Tá? Então, é possível ter dois vetores com a mesma direção, mas com sentidos contrários. Também é possível ter vetores com a mesma direção e o mesmo sentido. Então, fazer essa distinção agora evita muita confusão quando começarmos a comparar vetores e fazer operações com eles. A partir de agora, precisamos entender que trabalharemos com duas linguagens complementares. A primeira é a representação geométrica. Nela, nós enxergamos o vetor como um segmento orientado, o que ajuda bastante a interpretar a direção e sentido. A segunda é a representação analítica. Nela, descrevemos o vetor por meio de coordenadas numéricas. Tá? Essa forma ela é especialmente útil quando precisamos calcular, comparar vetores e realizar operações. Em outras palavras, a representação geométrica ela ajuda a visualizar, enquanto a representação analítica ela ajuda a calcular. Então, ao longo da disciplina, nós vamos transitar o tempo todo entre essas duas perspectivas. O ideal é que vocês não vejam essas formas como concorrentes, mas como complementares. Tá? Aqui o slide ficou um pouco sobreposto, mas depois eu ajusto. Pronto. Melhor assim, né? Estava sobrepondo aqui o segundo semestre de 2026, aula 1, e aqui estava um pouco sobreposto aqui, já ajustei também, tá bom? Beleza, vamos em frente então. No plano cartesiano, um vetor ele pode ser representado por um par ordenado. Se o vetor parte da origem e termina no ponto P de coordenadas x, y, nós o escrevemos como v igual a xy, vetor igual a xy, tá? Tá aqui, o xy é o 4 e 2, o par ordenado. A primeira coordenada indica o deslocamento horizontal, isso é, quanto andamos ao longo do eixo x. Tá? Então, no deslocamento horizontal, eu estou andando aqui. Tá? Então, eu estou andando ao longo do eixo x. Esse aqui é o meu eixo x. Tá? A segunda coordenada, ela indica o deslocamento vertical, isso é, quanto andamos ao longo do eixo y. Tá? Então, o deslocamento vertical é esse aqui. O eixo y é esse aqui. Tá? Então, esse aqui são pares ordenados. Tá? Nos pares ordenados, eu sempre tenho primeiro o x, então aqui o x é valor 4, e o y que é valor 2. Essa ordem nos pares ordenados importa. Tá? Por quê? Porque eu preciso saber qual é x e qual é y. Tá? Senão muda o meu gráfico. Se eu colocar um tanto faz aqui, a pessoa não vai entender o que é um par ordenado e não vai entender qual que é o y e qual que é o x. Se eu pedir para desenhar um par ordenado aqui, 5 e 10, ela vai pensar, tá, qual que é o 5 e qual que é o 10? Tá? Então você lembra que o 5 é o x e o 10 é o y, tá? Beleza, então. Então a primeira coordenada indicada, ela indica
indica, a primeira coordenada ela indica o deslocamento horizontal, isso é, quanto que andamos no eixo x. A segunda coordenada ela indica o deslocamento vertical, isso é, quanto andamos no eixo y. Assim, quando escrevemos v é igual a 4, 2, estamos dizendo que o vetor avança 4 unidades horizontalmente e 2 verticalmente. Essa leitura é muito importante, por quê? Porque ela conecta a figura ao cálculo. Então, toda vez que enxergarmos um vetor em R2, nós devemos ser capazes de traduzi-lo em coordenadas e também interpretar geometricamente o significado de cada componente, tá certo? Beleza, quando passamos do plano para o espaço, nós acrescentamos uma terceira coordenada. Em R3, um vetor ele é escrito como x, y, z. Então, a interpretação ela é parecida com a do plano, mas agora nós temos três direções básicas associadas aos eixos. Cada componente, aqui eixos coordenados, tá? Cada componente ele indica o deslocamento ao longo de um desses eixos. Por exemplo, o vetor 2 menos 1, 3 pode ser lido como avançar 2 unidades em x, recuar uma medida em y e subir 3 unidades em z. Tá? Então, assim, mesmo que a visualização em 3 dimensões seja um pouco mais desafiadora no começo, a lógica ela permanece a mesma. Cada coordenada mede a contribuição do vetor em uma direção fundamental. Então, pense assim, cada coordenada mede a contribuição do vetor em uma direção fundamental. Tá? Isso é muito útil mais adiante quando estivermos modelando situações espaciais. Vamos agora discutir quando dois vetores são iguais. Tá? No registro analítico, a regra é simples. Dois vetores eles são iguais quando possuem as mesmas componentes correspondentes. Se U é x, 1, tá? Y, 1 e V é x2, y2, então será U igual a V. Se, e somente se, x1 for igual a x2 e y1 for igual a y2. Em R3, o raciocínio é análogo, apenas acrescentando a terceira coordenada. Tá? Novamente, então, vamos discutir quando dois vetores são iguais. No registro analítico, a regra é simples. Dois vetores são iguais quando possuem os mesmos componentes correspondentes. Tá? Por exemplo, aqui, vamos lá nesse aqui. Se U é igual a x1 e y1 e V é igual a x2 e y2, então U é igual a V. Tá? E aí isso aqui quer dizer se e somente se x1 é igual a x2 e y1 é igual a y2. Tá? Em R3, o raciocínio é o mesmo, é análogo, tá? Apenas acrescentando a terceira coordenada. Vamos ver o exemplo com incógnita. Né? Quando escrevemos x ou u é igual a x mais 1, mais 1 e 4, e v é igual a 5 e 4, a igualdade de vetores obriga que cada componente correspondente
seja igual. Tá? Dessa forma, x mais 1 deve ser igual a 5, tá? O que nos leva a x igual a 4. X mais 1 deve ser igual a 5, o que nos leva a x igual a 4. Esse tipo de comparação vai ser muito importante nos exercícios que nós veremos à frente. Entrando nas operações, a ideia central é a seguinte. No registro analítico, nós operamos componente a componente. Tá? Essa será uma regra muito importante e muito simples. Se queremos somar dois vetores, nós somamos as coordenadas correspondentes. Ou seja, se queremos subtrair, fazemos a subtração coordenada a coordenada. Ou então pensamos como soma do oposto. Se queremos multiplicar um vetor por um número real, nós multiplicamos cada componente por esse número. Então percebam como que a álgebra aparece aqui de maneira muito natural. A linguagem vetorial, ela começa com uma interpretação geométrica, mas rapidamente ela transforma em cálculo organizado. É justamente essa ponte entre geometria e álgebra que torna esse assunto tão poderoso. Vamos olhar agora para a soma de vetores do ponto de vista geométrico. Pela regra do triângulo, colocamos a origem do segundo vetor na extremidade do primeiro. Tá? Então, o vetor é aquele que liga a origem do primeiro à extremidade do segundo. Também podemos pensar na regra do paralelogramo, que é outra interpretação geométrica da mesma operação. Embora as construções sejam diferentes, o resultado obtido é o mesmo, vetor soma. No registro analítico, tudo isso se resume a uma conta simples. Se U é 2, 1 e V é 3, 2, então U mais V é 5, 3. Tá? O valor pedagógico da figura está em mostrar que essa conta não é arbitrária. Ela corresponde a uma composição de deslocamentos, tá certo? Agora, a subtração de vetores pode ser entendida de um jeito muito elegante. Tá? Subtrair um vetor é o mesmo que somar o seu oposto. Tá? Por isso escrevemos U menos V mais menos V. O vetor oposto ele tem o mesmo módulo e a mesma direção, mas sentido contrário. Analiticamente, se V é A, B, então menos V é menos A menos B. Isso torna a subtração bastante direta quando trabalhamos com coordenadas. No exemplo apresentado, se U é 4, 3 e V é 1, 5, então U menos V será 3 menos 2. É importante que vocês enxerguem a conexão entre o desenho e a conta. O desenho ajuda a interpretar, a conta ajuda a executar a operação com precisão. Na multiplicação por escalar, um número real ele atua sobre o vetor. O efeito mais imediato é sobre o módulo. O efeito mais imediato é sobre o módulo, ou seja, é sobre o tamanho do vetor. Se a escalar for maior que o vetor fica alongado. Tá? Se estiver entre 0 e 1, o vetor fica encurtado. Se for negativo, além da mudança do tamanho, acontece também a inversão de sentido. Essa observação é muito importante. Por exemplo, 2 vezes
o vetor 3, 1, resulta em 6, 2. Já menos uma vez o vetor 3, 1, produz menos 3, menos 1. Em resumo, a multiplicação por escalar, ela preserva a direção, mas ela pode modificar o módulo e, quando o escalar é negativo, inverter o sentido. Agora vamos trabalhar um caso muito comum, o vetor definido por dois pontos. Quando o vetor não parte da origem, nós podemos obtê-lo subtraindo as coordenadas do ponto inicial das coordenadas do ponto final. Tá? Se A tem coordenadas x e y, tá? 1b tem coordenadas x2 e y2. Então, eu posso dizer que o vetor AB ele é dado por x2 menos x1, y2 menos y1. Tá? A lógica é muito simples. Queremos saber qual deslocamento nos leva de A até B. No exemplo do slide, se A é 1, 2 e B é 5, 4, então AB é 4, 2. Tá? Guardem bem essa ideia, porque ela vai aparecer muitas vezes em problemas de geometria analítica, principalmente quando estivermos trabalhando com retas, planos e distância. Tá? Então, exemplo aqui, A é 1, 2 e B é 5, 4. Então, AB é 5 menos 1, 4 menos 2, que é igual a 4, 2. A mesma lógica vale em R3. Tá? x2 menos x1, y2 menos x1, z2 menos z1. Tá? Aqui eu tenho três pares ordenados. Tá bom? Beleza, vamos resolver juntos agora esse primeiro exemplo. Nós temos u igual a 1. Nós temos u igual a 2, 1 e v igual a 3, 2. Calcule u mais v e 2u. Então, aqui é a soma, aquele que é o produto. Tá? Para a soma, fazemos a seguinte operação. Nós fazemos componente a componente. Então, somamos as primeiras coordenadas e depois as segundas coordenadas. Assim, 2 mais 3 é 5 e 1 mais 2 é 3. Portanto, u mais v é 5, 3. Tá? Tá aqui. Agora, se eu quiser o produto disso, tá? Para 2u, nós multiplicamos cada componente de u pelo número 2. Isso nos dá 4, 2. Então, observem aqui, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. Tá? Observem que a ideia é sempre a mesma. Cada componente é tratado separadamente. Quanto mais natural essa regra se tornar para vocês, mais fluido ficará o trabalho com vetores. Nesse segundo exemplo, queremos determinar o vetor AB. Tá? Sabemos que o ponto A é menos 1, 3, e o ponto B é 2, menos 2. Tá? Então, sabemos que o ponto 1 é menos 1, 3, e o ponto 2 é 3.
É, e o ponto B é 2 e menos 2. E aí ele pede para determinar AB, tá? Ou seja, aqui a gente está fazendo como uma distributiva, né? Então, eu vou multiplicar componente por componente aqui, né? AB quer dizer a multiplicação e não a soma, tá? Então, eu tenho aqui que menos 1 vezes 2, desculpa, não tem nada de distributivo aqui não. Aqui a gente vai aplicar diretamente a fórmula do vetor, tá? Que é definido por 2 pontos, né? Então, cada direção soma ou diminui de acordo com a sua posição, tá? Então, fazemos a coordenada final menos a coordenada inicial. No primeiro componente, 2 menos 1 resulta em 3. 2 menos 1 resulta em 3, tá? Na segunda, no segundo componente, menos 2 menos 3 resulta em menos 5. Tá? Menos 2 e menos 3 resulta em menos 5. Portanto, o vetor AB é 3 menos 5. Reparem que esse resultado nos informa exatamente qual deslocamento transforma A em B. Nós avançamos 3 unidades em x e descemos 5 unidades em y. Esse tipo de leitura geométrica é tão importante quanto a conta em si. Tá? Beleza, galera? Então, aqui substituindo os valores, eu tenho o x2, que é esse aqui, né? Menos o x1, que é esse aqui. Aí eu tenho o y2, que é esse aqui, menos o y1, que é esse aqui. Então, isso vai se transformar em 2 menos menos 1 menos 2 menos 3, tá? Beleza? Ah, por que ficou menos 3? Porque o 3 era positivo, ele ficou negativo porque a fórmula aqui pede negativo, tá? Então, vai ficar 2 mais 1, né? O menos com menos vira mais. E aqui o menos 5, né? Menos 2 com menos 3, tá? São expressões separadas aqui, tá, galera? Então, eu faço esse lado aqui, esse termo, e faço esse termo aqui separadamente, tá? Então, fica 3 e menos 5, tá bom? Ótimo, vamos lá. Agora é a vez de vocês colocarem a mão na massa. Eu quero que resolvam os itens desse slide primeiro. Pode ser em duplas, pode ser sozinho, tá? Discutindo o raciocínio de cada resposta. Tá? No primeiro item, a ideia é classificar grandezas em escalares ou vetoriais. Nos demais, vocês vão aplicar diretamente as regras que acabamos de estudar. Soma de vetores, multiplicação por escalar, vetor definido por 2 pontos. E aí, enquanto vocês resolvem, procurem justificar cada passo. Tá? Eu não quero apenas o resultado final. Eu quero que vocês expliquem por que uma grandeza é escalar ou vetorial. E por que uma determinada conta ela foi feita componente a componente, tá? E depois nós faremos a correção comentada juntos, tá bom? Então façam isso. Se você está assistindo por vídeo, pause o vídeo. E aí a gente continua na sequência, depois que você tentar fazer, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ele pede classificar escalar como escalar ou vetorial, massa, força, temperatura e deslocamento, tá? Depois ele pede dados U igual a 1, 4 e V igual a menos 3, menos 2, 3. Calcule U mais V. Beleza. Depois ele pede para calcular 3, 2 menos 1. E depois ele pede aqui, ó, dados A, 2, 1 e B, menos 1 e 5, determine a B, tá?
Vamos tentar resolver isso em uns 10 minutinhos e aí a gente já faz a correção? Beleza, então. Aí depois a gente tem aqui uma atividade diagnóstica, tá? Ele pede para quê? Para explicar com suas palavras a diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial. Ele pede para representar um exemplo de vetor em R2, R quadrado, e diga o significado de cada coordenada. Aí no terceiro ele pede, se U 4 menos 1 e V igual a menos 2 e 3, determine U menos V. E aí ele pede aqui dados 1 e 2, A1 e 2 e B4 e 7, determine AB. O objetivo é perceber o nível inicial da turma, mapear dúvidas. Para quê? Para a gente preparar a aula seguinte. Tá? Vamos lá. Escalar é descrita por um número e unidade. Vetorial exige um módulo, direção, sentido, né? Peraí, deixa eu só voltar aqui. Beleza, então vamos comparar as respostas da atividade diagnóstica. Na primeira questão, o ponto central é dizer que a grandeza escalar é descrita por números, unidades, enquanto a grandeza vetorial ela exige também a direção e sentido. Na segunda, qualquer exemplo coerente de vetor com R2 serviria, desde que cada coordenada fosse interpretada corretamente como deslocamento horizontal e vertical. Na terceira, a conta de U menos V deixa levar ao resultado 6 menos 4. Na quarta, o vetor AB devia ser 3 e 5. Tá? Mais importante do que memorizar essas respostas é compreender o raciocínio usado em cada item. Se alguém errou, vale a pena identificar em que etapa que houve dificuldade, na interpretação do conceito, na operação algébrica, enfim, e tentar corrigir isso aí. Tá? Beleza, vamos encerrar retomando as ideias centrais da aula. Tá? Hoje nós vimos que vetor é uma entidade que pode ser representada por um segmento orientado e que envolve módulo, direção e sentido. Nós vimos também que vetores podem ser escritos por coordenadas em R2, em R3, que a igualdade de vetores é feita pela comparação dos componentes correspondentes e que as operações básicas são realizadas componente a componente. Além disso, nós aprendemos a determinar o vetor definido por dois pontos. Se essas ideias estiverem claras, vocês já terão construído uma base muito importante para os próximos conteúdos. A partir da próxima aula, nós vamos aprofundar essa estrutura e começar a explorar novas aplicações. Então, para a próxima aula, eu quero que vocês revisem as anotações feitas hoje, especialmente as definições e as operações básicas. Tentem refazer os exercícios sem consultar imediatamente a correção, porque isso ajuda a fixar o procedimento. Se surgir alguma dúvida sobre a representação analítica, igualdade ou operações com vetores, tragam essa dúvida para a próxima aula. É muito importante consolidar bem essa base antes de avançarmos. E aí, na sequência, nós vamos trabalhar ideias como módulo, distância e produto escalar. Portanto, o conteúdo de hoje ele precisa estar firme, tá? Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima aula.